Falando nisso. Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Falando Nisso, um programa em áudio e vídeo do Sesc Goiás e um oferecimento do sistema FEComércio. Seja muito bem-vindo, eu sou Humberta Carvalho, quero que você fique em casa, sinta-se em casa. Nosso podcast está completando 6 meses e o nosso presente para você que nos acompanha é um especial sobre o universo infanto-juvenil com episódios todos os dias. Tá chegando hoje? Então corre lá para acompanhar os outros episódios que já estão disponíveis. Te convido também a seguir o nosso podcast, avaliar. Se você preferir assistir, nós estamos no YouTube, no canal do Sesc Goiás. Aproveita também para se inscrever no nosso canal, ativar as notificações e, claro, interagir aí nos comentários, deixar a sua opinião, tá bom? Eu espero muito que esse episódio de hoje faça sentido e companhia para você, independente de onde você estiver nos acompanhando, seja em casa, no trânsito, na academia, de onde você estiver, tá bom? E, claro, aproveita para compartilhar com as pessoas que você gosta, que você conhece, com as mamães e papais, professores, educadores, aquelas pessoas que também poderão aprender muito com o segundo episódio do nosso especial. E hoje nós vamos falar sobre obesidade na infância, causas, riscos e também, claro, o principal, como prevenir. Me conta uma coisa aqui, você e a sua família são sedentários? Olha, se a resposta é sim, você precisa ficar atenta a uma doença que antes atingia apenas adultos, mas nas últimas décadas chegou também ao público infantil. Eu estou falando da obesidade em crianças e adolescentes. Um estudo do Ministério da Saúde aponta um crescimento de 70% na taxa de obesidade infantil no Brasil entre os anos de 2008 e 2021. Segundo esse estudo, 1 em cada 10 crianças até 5 anos está com o peso acima do ideal. Se você é pai, mãe ou responsável por crianças e adolescentes e se preocupa com a saúde dos seus filhos, o episódio de hoje é para você. Nós vamos entender melhor o que é essa doença, as causas sociais e físicas ligadas a ela, como é o tratamento e, principalmente, o que você pode fazer aí, da sua casa, na sua rotina do dia a dia, para prevenir a obesidade. E para isso eu recebo aqui, em nosso estúdio, a nutricionista de crianças e adolescentes, Thaís Fernanda. Thaís, muito obrigada por aceitar o nosso convite, por dispor do seu tempo para compartilhar aqui o seu conhecimento com a gente hoje. Eu que agradeço pelo convite, porque esse assunto é muito importante. Quanto mais a gente fala sobre isso, mais a gente vai ter essa conscientização da família. É isso aí. E antes da gente começar, me conta aqui, por que você trabalha com crianças e adolescentes? De onde veio essa habilidade? Habilidade com criança eu sempre tive, mas quando eu formei, eu fui trabalhar com nutrição clínica mesmo, consultório, adultos, tive experiência com saúde pública, mas aí eu trabalhei um bom tempo na parte de emagrecimento, desafios, e aí eu via que tinha um resultado, mas não era da forma que eu achava que era o certo. Porque era um resultado curto, era só para atingir determinado peso, determinado estilo de vida, mas a curto prazo, principalmente esses desafios. E aí eu fui entendendo que a raiz do problema está principalmente na infância, a formação dos hábitos está principalmente na infância. Eu atendia muitas mulheres que tinham, por exemplo, a compulsão por doces, né? E aí quando a gente vai prestar atenção lá da infância dessas mulheres, já está diretamente relacionada que a criança está triste, dá um doce, é aniversário, aquele tanto de doce, uma marmita de doce. Então, a gente começa essa formação alimentar, emocional ali desde a infância. A mesma coisa quando eu atendia homens, que homens era muito clássico, comia só arroz, feijão, batata frita e carne assada. Não come verduras e legumes. Eu falava, gente, como é que pode? Aí eles passam a fazer academia, né, e usa suplemento e vitamina sintético porque não gostam e não têm o hábito de consumir frutas, verduras e legumes. E a raiz disso tá na infância. E a partir disso, né, e eu sou uma pessoa muito criativa também, eu quis juntar essa minha habilidade, a minha criatividade, porque criança a gente trabalha muito com o lúdico. Sim. E para resolver essa raiz do problema, eu fui para a parte da infância. Eu fiz especialização em nutrição escolar,
que a escola, né, ela tem que ser uma aliada nesse processo, porque se a gente for pensar num dia da criança, ela praticamente, hoje em dia, ou está meio período na escola ou o dia inteiro na escola. Verdade. Eu sou especialista também em nutrição materno-infantil. Porque aí, né, hoje eu trabalho especificamente com crianças, atendo a parte de obesidade infantil, seletividade alimentar, que é as crianças que não comem, que hoje em dia é praticamente 70% do meu público. As crianças que não gostam de carne, não comem verduras e legumes, e dentro da obesidade também tem isso, porque tem algumas crianças que a gente acha que a pessoa obesa, né, ela come de tudo, é uma pessoa nutrida. Quando a gente fala de nutrientes, não. Então, são pessoas que geralmente, né, principalmente se tratando de crianças, têm um consumo alto de açúcares, alimentos industrializados, mas são desnutridas. E aí, quando a gente vai ver, é uma criança que não come fruta, não come verdura, não gosta e tem um pouquinho da seletividade alimentar que está mais relacionada com comportamentos. Então, eu fui parar nisso, né, na nutrição infantil, porque é ali que a gente resolve esse problema da alimentação, né, nas raízes ali que é a infância. Muito legal. Inclusive, nós tivemos gravamos um episódio sobre reeducação alimentar. Quem estiver nos acompanhando aí quiser ouvir, volta lá nos episódios anteriores que vai encontrar. E as nutricionistas que estiveram aqui com a gente falaram exatamente isso, né? Que não é só cortar, é incluir, né? Incluir coisas saudáveis, porque o emagrecimento está ligado a ter os nutrientes ideais para o corpo, né? É isso aí. E é verdade que a OMS considera a obesidade uma epidemia? Como que é isso? Infelizmente é. Para ser considerado epidemia é porque a prevalência, ou seja, o surgimento de novos casos da obesidade, cada dia que passa aumenta mais. E aí é muito preocupante, porque igual você falou no início, né, a obesidade antigamente era uma doença que mais acometia a população adulta, mas hoje em dia virou esse problema de saúde pública, epidemia, porque é praticamente a única doença crônica não transmissível que mais acomete crianças e adolescentes. Então, por exemplo, as doenças crônicas não transmissíveis, né? Diabetes, hipertensão, síndrome metabólica, são doenças mais comuns em adultos e idosos. Mas aí, com a prevalência, né, o aumento da obesidade infantil, a gente vai ter essas doenças associadas. Então, o problema principal é que está aumentando, né, os novos casos da obesidade infantil, que é uma doença crônica não transmissível, que vai ter depois essas doenças associadas. A gente vai falar dessas doenças também mais para frente, né? É isso aí. Mas antes da gente falar de obesidade infantil, e a gente gosta aqui no nosso podcast de trazer a informação completa para quem está nos acompanhando, né? Okay. Explica para quem nos escuta, nos assiste, o que é a obesidade? Explica para a gente. É uma condição? É um transtorno? É uma doença? Como é? Na verdade, esse conceito e definição é até recente, de 2013, em 2013, na verdade, que foi classificada como uma doença, porque antes tinha essas várias características, né? É uma condição, é uma inflamação, 2013, doença, batemos o martelo. E é uma doença muito complicada, porque se fosse uma doença simples, que o problema da obesidade é a alimentação, somente, a gente conseguiria organizar. Ou é um problema somente comportamental, a gente fazia um acompanhamento com o psicólogo e resolvia. Aí é um problema somente hormonal, aí resolvia com endócrino, mas não. Sim. A obesidade é uma doença muito complexa porque ela tem vários fatores envolvidos. Então, hoje, ela é definida como doença, uma doença crônica não transmissível e é caracterizada pelo acúmulo excessivo de gordura. Essa é a definição da obesidade. É isso aí. Falando nisso, a nutrição ela é um assunto muito importante para o SESC Goiás. Por isso, nós oferecemos atendimento nutricional aos alunos inscritos nas modalidades esportivas e também contamos com nutricionistas em todas as unidades para realizar o acompanhamento e monitoramento dos gêneros alimentícios, desde a compra até a distribuição dos lanches e refeições. Bacana, não é? Quer conhecer mais sobre esse serviço? Acesse o site sescgo.com.br. E Thaís, me conta uma coisa, as crianças, elas já nascem obesas ou elas se tornam obesas, né? Adquirem a obesidade. A gente vê muito caso daqueles bebês gigantes que nascem super gordinhos e tudo mais. Aquilo é obesidade? Como se dá isso na vida das nossas crianças?
Na verdade, assim, a criança ela nasce com fator de risco para obesidade. Essas crianças que nascem com peso acima, né, do que é recomendado, né, o alto peso ao nascer é um fator de risco para a criança ter obesidade infantil. Então, não necessariamente ela nasceu uma criança obesa, mas ela nasceu com fator de risco muito maior, que se nos primeiros anos de vida não forem tratados, provavelmente vai ser uma criança obesa. Então, os fatores de risco são maiores. E aí, por exemplo, a criança já nasce com alto peso, quando ela nasce. E aí, se ela não tiver, por exemplo, a amamentação exclusiva, que é um fator, que quando existe essa amamentação, é um fator que previne a obesidade infantil. Então, são vários fatores, por isso que a obesidade é muito complexa. Outro fator é a obesidade pai e mãe. Se o pai e a mãe forem obesos, a chance da criança ser obesa é 80%, 70% a 80%. Então, ela não nasce uma criança obesa, mas o que acontece é que a chance dela ser obesa, de acordo com as características da família, características genéticas do peso ao nascer, que vai ajudar a definir ou não se a criança, nos primeiros anos de vida, na infância, vai se tornar um adulto, uma criança, né, um adolescente obeso. Então, na verdade, não tem a ver só com alimentação, né? Não. Uma alimentação. E pode acontecer, assim, às vezes, de uma criança tendo esses fatores de risco, cuidando da alimentação, mesmo assim se tornar obesa? Olha, pode acontecer, porque como a obesidade é uma doença que tem várias causas, a gente tem ali a causa endócrina, por exemplo. Se ela tiver com a alimentação organizada, mas se os hormônios dela não estiver funcionando direitinho e não fizer um acompanhamento, o que pode acontecer? A criança tem uma compulsão alimentar, porque os hormônios dela não avisam para ela que ela está com fome ou com saciedade. Então, vai ser um fator metabólico, um fator hormonal, tem ali o fator psicológico também. Pode ser que uma criança, dentro do ambiente familiar que ela vive, né, ela seja uma criança muito ansiosa, por exemplo, isso pode favorecer de forma negativa. Então, tem vários fatores. O social, isso influencia também. E hoje em dia, os estudos aqui no Brasil afirmam também que a população mais pobre está tendo crianças mais obesas. Então, quando a gente olha na Organização Mundial da Saúde, eles falam que tanto os países desenvolvidos e em desenvolvimento, a prevalência está aumentando de forma igual de crianças obesas. Porém, quando a gente olha especificadamente para o Brasil, a população mais pobre está tendo crianças mais obesas. Então, é muito complexo porque não é somente a alimentação social, ambiental, psicológico, endócrino, metabólico. Então, são várias causas, por isso que é muito preocupante, eu acho, principalmente hoje, quando a gente vê uma criança na rede social ou a forma que os amiguinhos falam com essa criança dentro da escola, é muito complexo, porque não é só fechar a boca. Então, o discurso de quem vem de fora é assim, aquela pessoa é preguiçosa, aquela criança é isso, a gente acha um culpado, mas por ser uma doença tão complexa assim, é muito mais difícil de tratar, de diagnosticar, né, e trabalhar nessa parte da prevenção. Interessante, né? E eu falei na abertura do nosso episódio que a obesidade era uma doença predominantemente, que acontecia predominantemente em adultos e agora chegou às crianças e aos adolescentes. Por que você acha, na sua opinião profissional, que isso aconteceu nas últimas décadas? Tem aí as transições epidemiológicas, transições nutricionais, globalização, tecnologia. Então, se a gente for olhar, não precisa nem ir de longe, antes da pandemia e após pandemia. Né? Nem é longe, a gente olha ali a facilidade de consumir produtos, de adquirir produtos ultraprocessados, por exemplo. Então, essa forma de vida mudou. Então, antigamente, né, não antigamente muito longe, as crianças brincavam na rua, por exemplo, né, eram brincadeiras mais ativas, porque a gente tem o lazer ativo e o lazer passivo. São os lazeres que a criança, né, o adulto vai se dispor para descansar, mas hoje em dia o lazer passivo é muito mais. O que é o lazer passivo? Ficar no celular, ficar no computador, aí tem a preocupação da família que a rua é perigosa, e aí lá dentro do condomínio, quem que vai descer com a criança para ficar olhando? Então, isso é um fator muito importante, porque antigamente as crianças, teoricamente, gastavam mais calorias e hoje menos. E aí também tem essa facilidade de consumir alimentos ultraprocessados. E aí vai lá na formação do paladar da criança. A criança começa a rejeitar verduras e legumes e só aceitam achocolatado, por exemplo. Aí a família fica desesperada, só dá aquilo que a criança come, geralmente são os alimentos ultraprocessados, e dependendo da família são alimentos mais baratos. Então, assim,
é uma bola de neve. E você falando aí, a gente percebe que a pandemia, ela favoreceu todo esse cenário que você colocou aí, né? Favoreceu. Porque em casa é mais passivo que ativo, mais nas telas e menos na rua, comendo mais alimentos industrializados. Ou seja, a Sim. pandemia, você, no seu dia a dia profissional, você percebeu mais procura Sim. dos pais Sim. por esse fator? Sim, e o mais problemático é a ansiedade da criança. Então, é criança com ansiedade, compulsão alimentar e obesidade, é de partir o coração. A criança, principalmente depois da pandemia, eu atendo famílias que a criança engordou 10 quilos. 5 quilos, uma criança, sabe? É uma quantidade gigantesca. E aí a criança já tá com a autoestima baixa, já tá triste, não quer mudança, então é muito complexo. A pandemia, ela favoreceu esse problema sim. No meu consultório, eu vi muitas crianças chegando com ansiedade e compulsão alimentar. E aí, por ser um cenário muito complexo, né, a família acabava favorecendo isso, né? Porque era o afago naquele momento de pandemia. Porém, os problemas estão chegando, né? Tem algumas famílias que não enxergam, algumas famílias que enxergam, mas não quer mudar, que a gente vai falar sobre isso, porque obesidade a gente tem que melhorar a alimentação da família. Então, é algo complexo, mas que começa aqui com a consciência, por isso da importância desse tipo de conversa, né? Quanto mais pessoas tiverem acesso a isso, melhor. É isso aí, você que está nos acompanhando aí, aproveita para compartilhar esse episódio com os pais, mães, educadores, pessoas que cuidam de crianças e adolescentes. Thaís, quais as consequências da obesidade para a saúde dos pequenos? Então, as consequências da obesidade, a gente poderia falar que são as doenças crônicas não transmissíveis, as mesmas que acometem o adulto, né? Que é diabetes, problema do coração, síndrome metabólica, hipertensão. Porém, como é uma criança que está em formação, aí a gente vai ter problema também esquelético, por exemplo, né? Que é a dor na coluna, má formação ali no pezinho, postura. Outra característica dessa idade também, se forem meninas, na adolescência pode aumentar o risco da síndrome do ovário policístico. Então, além de todas essas doenças crônicas não transmissíveis que são comuns de acometerem adultos com obesidade, a gente ainda vai ter esses outros fatores, porque são crianças que estão em desenvolvimento. É onde que vai ter a dificuldade na produção de determinados hormônios, além de todas essas características que a criança está em desenvolvimento, né? Já que o acúmulo de peso vai dificultar em exercer determinadas atividades, a dorzinha no joelho, pescoço, coluna. Então, são todas as doenças que acometem os adultos, mas essas doenças que podem acometer nesse processo de crescimento da criança. E eu acho muito importante a gente falar também das consequências sociais, porque a gente está aqui no meio de um especial sobre o universo infanto-juvenil e a gente sabe que nessa fase, talvez, me corrija se eu estiver errado, talvez principalmente na adolescência, isso pode trazer muitas consequências sociais para esse jovem, né? Com certeza, e essas consequências sociais, elas são muito marcantes. E quando a família, os profissionais que atendem essas crianças não identificam ou não indicam para outros profissionais, a situação só complica. Esses prejuízos sociais podem ser, né, a depressão. E depressão em criança e adolescente é algo muito triste, muito pesado, mas pode estar diretamente relacionado com a obesidade na infância, né? Como é que aquela criança está tratando aquela doença que ela tem, a forma que as pessoas olham para ela. Os comentários das famílias são pesadíssimos, pesadíssimos. É muito complicado a criança ouvir da própria mãe, do próprio pai, do irmãozinho, do coleguinha da escola. Ah, você é um gordo, ah, você é uma baleia, ah, você é isso. E a família fala isso? Fala. Às vezes, não fala para a criança, mas fala para outra pessoa. Ah, não, meu filho é preguiçoso assim mesmo. É muito, muito, muito pesado. A primeira coisa que eu falo no meu atendimento é, olha, parou essas frases. Tudo que seu filho escuta, a mesma coisa que eu sempre faço essa comparação. Quando a gente fala para uma criança, você consegue, vai lá, você é corajoso.
Agora imagina o contrário, você é preguiçoso, você é gordo, você é isso, aquilo. Então é um prejuízo psicológico muito pesado, sabe? A criança está em formação a nível emocional também. Então os prejuízos sociais tem a depressão, a ansiedade, a exclusão social, né? A criança se isola, tem o bullying também. Então são vários prejuízos que quando a família não consegue identificar ou a gente não consegue ter acesso a outros profissionais, principalmente o psicólogo, que nesse caso tem que caminhar juntinho, ou com o médico que está tratando, ou com o nutricionista, para que consiga ter um resultado. Porque aí não é a alimentação somente, né, o principal problema. Porque se uma criança está, por exemplo, com depressão ou com compulsão alimentar, ainda tem esses fatores sociais, aí fica muito mais complicado ainda de tratar a obesidade infantil. É isso aí, tá aprendendo muito com o episódio de hoje? Eu tô, viu? E a gente tá só no começo, a gente ainda vai aprender muita coisa bacana aqui hoje, então quero te convidar a seguir o nosso podcast no Spotify, no Google Podcast ou na sua plataforma de streaming preferida. E se você nos acompanha pelo canal do YouTube, aproveita para se inscrever no nosso canal e, claro, também deixar os seus comentários, a sua opinião. Nós queremos saber o que você está achando do episódio de hoje. E aproveita também para compartilhar com as mamães, papais, pessoas que trabalham diretamente com os nossos jovens, tá bom? Thaís, o que pode afetar o comportamento alimentar das crianças e adolescentes? Porque se a criança, até se ela já nasce mesmo com um fator de risco, né? Existe ali uma parte que não é fator de risco, que é comportamental. Ou também se a criança não nasce com fator de risco e adquire a obesidade ao longo da infância, existe também um fator comportamental. O que afeta esse comportamento? Hoje em dia tem um termo que as pessoas utilizam muito, que é o ambiente obesogênico. O ambiente obesogênico é aquele que principalmente facilita o consumo de alimentos ultraprocessados. Então, o ambiente familiar pode ser um fator que, por exemplo, a criança não nasce com nenhum tipo de fator genético que predispõe à obesidade, porém, o ambiente familiar favorece isso. Ela abre a geladeira, tem um monte de refrigerante. Ela abre o armário, tem vários produtos ultraprocessados. Deixa eu só abrir um parênteses. Explica para quem está nos ouvindo o que são os produtos ultraprocessados. Hoje em dia, antigamente, quando a gente falava de nutrição, praticamente era a pirâmide alimentar, onde que ela é distribuída os grupos alimentares. Hoje em dia, se atualizem, gente, é Guia Alimentar da População Brasileira. Lá, a nutrição, hoje, a base dela é a gente consumir os alimentos in natura. Então, é assim, a gente tem a classificação dos alimentos in natura, processados e ultraprocessados. Alimento in natura são os alimentos que não sofreram nenhum tipo de adição de conservante ou que sofreram algum processo mínimo na industrialização, como, por exemplo, o café em pó, né? É um produto que é um grão que foi torrado, moído, mas não tem adição de sal, de açúcar, nem nada. E seco. Isso é um produto in natura. A fruta que a gente compra na feira é in natura. A fruta que a gente compra lá na loja de produtos naturais, que só foi retirado água, mas não tem adição de nada, é in natura. Então, de acordo com o Ministério da Saúde, a nossa alimentação tem que ser baseada em alimentos in natura. Se a gente for pensar na carne, é aquela carne do açougue. Tá? Isso é alimentos in natura. A gente tem os alimentos processados. Alimentos processados são aqueles que têm adição de alguma coisa, geralmente sal, açúcar ou gordura, para durar mais tempo, porém ainda existe alimento lá. Porque no ultraprocessado praticamente não existe o alimento. Então, o processado, se a gente for pensar no milho, o milho enlatado, ele tem adição de sal, por exemplo, para durar mais tempo, mas ainda tem milho lá. Se a gente for pensar, por exemplo, no doce em calda, é um processado, mas ainda tem um produto lá. A gente pode consumir esses alimentos processados, porém com moderação, com atenção. E aí tem os ultraprocessados, que teoricamente vai ter ali 5% no máximo de alimento, na verdade nem alimento, quando a gente pega um refresco em pó. In natura seria o abacaxi, processado, abacaxi em calda, ultraprocessado, aquele refresco em pó de abacaxi, que quando você pega a lista de ingredientes é um parágrafo, né, que você nem sabe o que tem ali. Então, quanto mais ingredientes, mais a gente tem que prestar atenção. Então, ultraprocessados são esses alimentos, né, entre parênteses, que
praticamente são compostos por produtos químicos, corantes artificiais. Se a gente for pensar em carne, por exemplo, seriam nuggets, né? Que quando a gente vai olhar lá tem várias coisas, isso aqui só de carne. Então, esses são os produtos ultraprocessados. E aí, quando na nossa casa, né, na casa da criança, tem a presença desses ultraprocessados, se a gente for pensar no refrigerante, é uma bebida açucarada. Tem muito vídeo por aí no YouTube rolando, né, do pessoal que coloca o refrigerante para esquentar, para ver aquela crosta que fica no final, como se fosse uma calda de pudim, a quantidade de açúcar. Então, essas bebidas açucaradas está diretamente relacionada com a obesidade infantil, porque a criança passa a trocar leite, fruta por refrigerante, né, por essas bebidas açucaradas. Então, esses são os produtos ultraprocessados. Aí entra macarrão instantâneo, as balas de forma geral, chocolate, salgadinho de pacote. Todo mundo, na verdade, sabe quais são, né? Hoje a gente tem essa definição, todo mundo sabe quais são. O problema é a gente substituir e ter na nossa casa, né, essa consciência de que a nossa alimentação tem que ser baseada em alimentos in naturas. E você me falando aí, você contando isso pra gente, eu fico pensando, né, o tanto que as crianças são atingidas por isso diariamente, porque o que mais tem são esses biscoitinhos, esses sucos, que dizem que é para as crianças. Esse universo, ele é muito rico em produtos para esse público, mas que, pelo que você está nos contando aqui, são alimentos ultraprocessados, ou seja, nem são alimentos direito, né? E aí a gente entra num ponto importante, que é a questão do marketing, né? Como que você acha, assim, que o marketing, a publicidade, as mídias contribuem não só para a obesidade em si, mas para o sedentarismo, para uma dieta pobre, uma alimentação ruim? Sim, o marketing é algo que a gente precisa de discutir em vários aspectos diferentes. A gente tem essa publicidade infantil voltada para os alimentos, que é uma coisa muito forte, principalmente os alimentos ultraprocessados relacionados com brinquedos e personagens infantis, né? Porque a criança, ela não compra o biscoito porque é um biscoito, ela compra porque tem o personagem que ela gosta, a boneca que ela gosta. Então, eu sempre falo para as famílias que quando é um alimento que está vinculado a um personagem, tem aquela discussão com a criança. Eu vejo que as famílias, elas não têm essas discussões com a criança, porque acham que a criança não entende. Entende sim. Olha, esses alimentos aqui, tá desse jeito, nessa altura, com esse personagem, para você querer mesmo, meu filho, mas é assim, assim, assim. É importante ter essa discussão, esse diálogo, sabe? E hoje em dia, uma estratégia que eu uso ao meu favor com relação a isso dentro do consultório é fazer oficinas culinárias saudáveis, temáticas para criança. Então, eu estou usando isso ao meu favor, porque a publicidade usa muito isso ao favor dela, sabe? Mas é muito importante prestar atenção com relação a isso, porque praticamente 100% das vezes que um alimento tem um personagem, é um alimento ultraprocessado. Outra coisa que é muito importante aqui é com relação ao status desse alimento. Porque quando eu falo para você que no Brasil as famílias mais pobres têm um índice alto de obesidade infantil e obesidade para adultos também, tem alguns alimentos que dão certo status para determinadas famílias, né? Da marca X com desenho tal, aquela lanchonete que a gente vai no shopping que dá um brinquedinho, isso é status. Então, isso a gente tem que organizar aqui na nossa consciência. A família tem que entender que isso é pura publicidade, não quer dizer que aquele alimento é mais gostoso, aquele alimento é mais legal. Então, esse status também relacionado com alimento, publicidade infantil, é muito complexo e precisa cada vez mais ser conversado. Outra coisa também é com relação aos vídeos, né, que a gente tem aí no TikTok, no Instagram. Hoje em dia a gente já tem um termo que chama porno food, que são esses vídeos que a gente assiste, vicia e saliva. Aí tem várias crianças que ficam lá o dia inteiro no TikTok vendo aqueles vídeos mais lindos de comida, né? Crianças e adultos também, né? Mas a gente está falando de criança. Tô aqui pensando em quais eu já vi hoje, meu Deus. Pois é, aí eu sempre falo para a mãe prestar atenção em quais vídeos a criança está assistindo. Outra coisa, gente, lá no TikTok, acaba comigo, aqueles
aquelas pessoas que ficam fazendo competição de comida. Geralmente são homens magros. E aí eles vão nos restaurantes e participam dessas competições de rodízio, enchem a mesa deles com nuggets, com aquelas comidas, Quem né? come mais? E aí as crianças ficam assistindo aquilo. Ai, ai. E aí imagino como é que se nós adultos ficamos com vontade de comer, achamos um absurdo ele ser magro, comer aquela quantidade gigantesca, como é que isso afeta a cabeça da criança? Eu sempre pergunto para as famílias que eu atendo, o que seu filho assiste? Porque às vezes ele tá lá assistindo aquele youtuber que tá diretamente influenciando na compulsão alimentar da criança. Aí tem aqueles vídeos coreanos também, que tem aquelas japonesas lá, aquelas coreanas que ficam comendo aqueles alimentos lindos, sabe? Gente, a gente tem que prestar atenção no que as crianças estão assistindo. Então, antigamente era praticamente a publicidade infantil e o personagem. Hoje em dia é em toda parte. Então, por isso que é importante a gente conversar com a família ter consciência dos conteúdos que a criança assiste, porque isso está diretamente relacionado à distorção de imagem, à obesidade infantil, a querer comer alimentos demais. São vários aspectos, na verdade, mas que merecem muita atenção para o desenvolvimento da obesidade infantil. Que interessante. E o que as famílias podem fazer para prevenir essa obesidade entre as crianças e adolescentes? A primeira coisa, a família tem que estar disposta a mudar de forma geral, porque a família que compra, né, os alimentos. Então, eu sei que isso pesa muito, uma mãe escutar, um pai escutar, eu que estou colocando isso dentro da minha casa, eu que estou causando, né, mas é um alimento que o meu filho gosta, isso aí é outra coisa também muito complexa. Algumas famílias, nossa, eu atendo uns pais que leva chocolate para o filho como forma de demonstrar amor, sabe? E aí a criança está com 4 anos com o dente cheio de cárie. Oh, meu Deus. Então, a gente tem que prestar atenção com relação a isso também. A família, primeiro, ela tem que entender que doce não é forma de amor. Tem outras formas da gente O amor demonstrar é amor para doce, mas criança. o doce não é amor. Sim. E quando a família não entende, ela tem que passar para um psicólogo também, para demonstrar o amor de outras formas, porque senão a criança está lá aumentando o peso, já está lá obesa e a família dando determinados alimentos. Então a família ela tem que entender primeiro que essa mudança precisa de acontecer, porque é da família, né, dos pais que colocam os alimentos dentro de casa até chegar na criança. Outra coisa também com relação à rotina familiar, dispor de tempo para preparar os alimentos, que eu acho que hoje é uma das principais dificuldades entre a família, fazer a lancheira da criança, fazer um macarrão com verdurinhas em casa do que um macarrão instantâneo. Então, são coisas simples, mas que na vida real dá trabalho. Então, a família está disposta a fazer isso, é o primeiro passo, porque aí são passinhos de formiguinha, para diminuir, por exemplo, os refrigerantes e colocar mais frutas à disposição da criança, outras opções de sobremesas, por exemplo. Então, assim, a família, primeiro, tem que estar consciente, né, dessa mudança, porque como a criança passa a maior parte do tempo ali, ela é o principal precursor para melhorar essa formação de hábitos alimentares e prevenir a obesidade infantil. Ou seja, não adianta querer cobrar só da criança. A família tem que Não adianta participar querer cobrar só da ativamente criança, do processo. não. Né? Exatamente. E manter essa alimentação balanceada, ela é um desafio. Você acabou de falar isso aqui pra gente, né? Do tempo, de produzir o Sim. próprio alimento em casa. Muitos pais passam o dia fora trabalhando, a criança está na escola em período integral. E também existe um tabu de que a alimentação saudável é ruim. Ai, que verdura é ruim, que comer saudável é ruim, é coisa de gente fitness. Existe mesmo esse tabu também entre as crianças? Ah, com certeza, porque a criança escuta e repete o que o adulto diz. Se você virar hoje para uma criança de 4 anos e perguntar o que é saudável e o que não é, ela sabe. Ela te fala sobre o whey, te fala sobre suplemento, ela está repetindo o discurso da família. E aí, quando você fala desse tabu, existe e vem lá da infância. Porque a criança, às vezes, por exemplo, está ali no processo de introdução alimentar. Aí vem um adulto e fala assim, não, dá só um docinho para ele, tadinho. Ele quer. Não, molha a chupeta ali no melado do pudim, ele quer. Eu escuto isso o tempo inteiro. Aí, para a criança, é dó. Agora, quando é um adulto obeso, né, é um adulto sem disciplina, é um adulto que não tem vergonha na cara, sendo que aprendeu lá
na infância. Então, lá na infância também a criança está escutando o tempo inteiro que para a mãe emagrecer e ficar bonita, ela tem que fazer essas trocas, né? Ela tem que parar de comer doce, que é algo para criança, né? Porque ainda tem essa frase que me deixa muito irritada. Alimento de criança. Porque geralmente alimentos de criança são alimentos ultraprocessados e doces. Não existe alimento de criança e alimento de adulto. Existe alimento. Então, existe esse tabu, sim, de alimento saudável ser ruim, mas a gente começa com esses discursos lá na infância, né? Tadinho, pra que eu vou dar salada pra ele? Ele não gosta, olha a cara dele, dá o doce, dá aquela bolachinha com personagem. O tadinho acontece muito. O tadinho acontece muito. É aí que começa o problema, mas quando é uma família que começa, desde ali da introdução alimentar, a colocar os alimentos, não saudáveis, né, mas alimentos de forma geral para a família e para a criança, ela não vai ter essa distinção de alimento saudável, alimento não saudável, alimento ruim, alimento bom. Serão só alimentos. Por isso que a reeducação alimentar é muito complexa, né? Porque vem da consciência da família, da criança, para ir acabando aos poucos com esse tabu. Interessante, é isso aí, hein? E falando nisso, você conhece os serviços de saúde que o Sesc Goiás oferece? Quem tem a credencial Sesc atualizada pode ser beneficiado com atendimentos oftalmológicos, odontológicos, de nutrição, além de participar dos eventos da Educação em Saúde, que sempre realiza ações que promovem a saúde e bem-estar do trabalhador do comércio, seus dependentes e da sociedade goiana. Acesse o site sescgo.com.br e fique por dentro de tudo para manter a sua saúde em dia. E vamos lá, criança foi diagnosticada com obesidade. Ok, qual que é o tratamento? Qual que é o passo a passo? O tratamento inicial é o básico que todo mundo sabe, mas a gente tem dificuldade de colocar em prática, que é o quê? Aumentar a oferta e consumo de frutas e verduras em casa. Teoricamente, né, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, nós precisamos de consumir 5 porções de frutas, verduras e legumes por dia. E aí eu vou lá e divido isso para a criança. Quantas frutas você tem que consumir por dia? 3 frutinhas. Então, o básico, que todo mundo praticamente sabe, é essa primeira etapa do tratamento da obesidade infantil, que a gente não trabalha inicialmente com dieta hipocalórica para criança, né, com cortar calorias para criança emagrecer, não. Não tira, inclui. Não tira. Inicialmente é isso, é melhorar a oferta de frutas, verduras e legumes, diminuir tempo de tela, porque isso é essencial, porque por mais que a criança use as telas para fazer uma atividade da escola, outra coisa, é muito tempo de tela. Quanto mais tempo de tela, mais sedentária. Então, primeiro é melhorar, né, o oferecimento dessas frutas, verduras e legumes, alimentos ricos em fibras, diminuir tempo de tela, seja computador, tablet, celular, qualquer um desses, procurar alguma atividade física. E geralmente, assim, são atividades físicas de acordo com a faixa etária da criança, de preferência que a criança goste também, né? Se é uma menina que gosta de balé, vai pro balé. Se gosta de futebol, vai pro futebol. Porque aí a gente já vai juntar ali o prazer dentro daquele esporte, mais o gasto de energia. Então, inicialmente, para as crianças é isso, melhorar a alimentação de forma geral, aumentar frutas, verduras e legumes, diminuir tela, aumentar a atividade física. E aí, se em determinado período, né, 3 meses, por exemplo, de acompanhamento com aquela família, não der resultado, aí a gente vai passando para tratamentos que são um pouquinho mais severos. Aí a etapa 2, aí a gente começa a diminuir a quantidade calórica da alimentação da criança. Eu recebo muito no consultório a mãe que chega lá e quer que passe uma dieta tirando um monte de coisa da criança. Mas não é assim que funciona, a não ser que a gente tentou, de todas as formas iniciais, né, de ter uma alimentação mais saudável de vários aspectos e aumentar a atividade física da criança. Se dentro de 3, 6 meses não der resultado, aí a gente passa para essa segunda etapa, que é diminuir um pouquinho a quantidade calórica. E é assim, é de acordo com o resultado que a família vai dando, sabe? Algumas famílias não conseguem ter resultado e a criança só vai piorando a situação, aí vai para um pediatra que pode passar algum tipo de medicamento até chegar em cirurgia, sabe? Mas inicialmente, e o preferível, né, é a gente trabalhar com todas essas orientações que a gente sabe, mas tem que colocar em prática, principalmente na alimentação da criança. E existem casos em que as crianças têm que ir para a cirurgia ou precisam? Existem casos, são mais raros e geralmente tem as causas muito mais profundas. Existem, mas são bem mais raros. Geralmente, no geral, a gente consegue tratar a obesidade nesse estágio inicial somente com alimentação
e aumento de atividade física, organização de rotina, sono é outra coisa que influencia demais. Hoje em dia as crianças trocam bastante a noite pelo dia, ou então vai dormir muito tarde, acorda muito cedo para ir para a escola, e aí acaba que o sono também é um fator que, dependendo da forma, pode favorecer a obesidade infantil ou prevenir a obesidade. Então, nesse primeiro estágio, quando a gente trata a criança, tem que organizar tudo isso. A hora que a criança vai dormir, a hora que acorda. Outra coisa muito importante, café da manhã. A gente vira adulto, praticamente vai parando de tomar café da manhã, né? Mas isso começa lá na idade escolar. Você começa a ir para a escola, o que eu mais atendo na correria, a criança não toma café da manhã, que é um fator que protege contra a obesidade infantil. É a criança consumir alimentos de manhã, de preferência, né? O carboidrato, a proteína, a frutinha, depois o lanche da escola, se a criança for na escola, depois o almoço. Então, são pequenos detalhes dentro da rotina alimentar de um dia a dia que, nesse primeiro estágio, a gente consegue sim resolver esse problema da alimentação infantil para não chegar nesses casos, sabe? Mas são pequenos detalhes que fazem muita diferença. É difícil de colocar em prática, mas é possível. E você já citou aí anteriormente, mas eu queria que você explicasse melhor, contasse melhor para quem nos escuta, quais os profissionais que precisam estar envolvidos? Porque você já falou para a gente que é uma questão de gasto energético, né? Então a criança tem que se movimentar, tem a questão psicológica, nutricional, hormonal. Quais profissionais precisam estar envolvidos nesse processo para aquelas famílias que estão nos escutando agora, que têm uma criança, um adolescente obeso em casa? É importante inicialmente o médico pediatra e o endócrino, porque eles que vão fazer esse diagnóstico da obesidade da criança. A partir desse diagnóstico, é importante ter uma equipe multiprofissional. O nutricionista ele vai ser o profissional responsável por organizar essa parte de alimentação. É importante um educador físico também, dependendo da situação da criança, mas eu sempre oriento que tenha um acompanhamento com o psicólogo também. Algumas crianças vão precisar de um odontopediatra, dependendo de como é que é a alimentação dessa criança. Tem criança que é obesa de tomar mamadeira, sabe? Porque a criança não desenvolveu a mastigação, e aí ela toma muita mamadeira, aí a mãe vai colocando outras coisas ali, porque é um desespero a criança não comer, tá só na mamadeira e já tá obesa, sabe? Então vai depender bastante de cada caso, mas no geral, o pediatra, o endócrino, o nutricionista, o educador físico e o psicólogo. Inicialmente esses. E quando tiver esses casos específicos, se for uma criança que já está entrando na adolescência, é importante ter um dermatologista também, porque aumenta as chances de ter as dermatites, assaduras por causa do aumento da gordura. Se for uma menina na adolescência, é importante fazer um acompanhamento com o ginecologista para evitar a síndrome do ovário policístico. Então, inicialmente são esses profissionais básicos, mas de acordo com cada criança, pode ter ainda a necessidade de ter outros profissionais específicos. E a gente sabe que, às vezes, a família não tem condições financeiras de custear esse tratamento. Então, o principal, se você tem uma criança ou adolescente obesa em casa, procure inicialmente um pediatra e um endócrino. Exatamente. E a partir daí eles vão direcionar o tratamento, né, de acordo com a necessidade. Bacana. E a gente falou muito aqui também a questão da como é a vida hoje. As crianças passam o tempo integral na escola, tá tudo muito corrido. E aí entra também a questão da escola, que eu acho que a gente não pode deixar de falar, porque se a criança não passa ali um período, ela passa 2 períodos na escola, ela passa muito tempo ali. E aí, como que é o papel da escola? A escola também é um agente que tem que estar alinhado nesse tratamento? A escola é um formador de hábitos alimentares da criança. Ela é um formador. Praticamente nós temos 3, formadores. Os pais, os cuidadores dessa criança, que pode ser a babá, a cuidadora que fica ali com a criança enquanto a família trabalha, e a escola. Então, a escola é um desses 3 que estão participando de forma ativa na formação dos hábitos alimentares da criança. E aí que a gente tem algumas escolas que estão preocupadas com relação a isso e outras não. E aí, o importante é a escola trabalhar junto com a família. Esse é o ideal, mas nem sempre acontece. Dentro de algumas escolas particulares que eu já trabalhei, tem aquelas cantinas, hoje em dia já está tudo super tecnológico. Tem a cantina, tem o totem, onde a criança vai lá e tira os alimentos. A família tem o direito, se ela quiser, ir lá e bloquear determinados alimentos que são oferecidos na cantina para a criança não comer. Mas tem família que não se atenta em fazer isso. São coisas simples que a família pode
pode fazer dentro, se a escola for esse caso, sabe, para organizar. Outra coisa também é ter essa conversa com a criança, né? Quais alimentos que tem na cantina, por exemplo, se for o caso da criança comprar os alimentos na cantina, quais alimentos que tem lá e quais você vai consumir essa semana. E dá para a criança, não, na sexta-feira você pode comer alimentos XYZ, nos outros dias a gente vai escolher esses alimentos. Precisa de existir esse diálogo, porque alguns pais tratam a criança como se fosse um mini adulto. Dá lá o cartão, o dinheiro para a criança e chega lá e deixa a criança comer o que ela quer. Aí que acontece a influência dos outros coleguinhas que estão lá, a influência da publicidade relacionada com os alimentos, porque a criança, ela às vezes não tem essa consciência, né, do que é aquilo. É o simples fato de comprar. Mas a família precisa conversar com a criança sobre isso, e a escola também, o ideal é que nessas cantinas tenha alimentos saudáveis para oferecer, que é complicado também, mas hoje em dia eu vejo que algumas escolas, né, cada dia que passa, a gente está tendo legislações também que obrigam a escola a tirar embutidos, açúcares, isso ajuda também. Hoje em dia tem as opções também de algumas empresas terceirizadas que oferecem lanche saudável nas escolas, que isso é muito interessante também, mas o ideal é a escola junto com a criança e a família, para que a gente consiga, de fato, ter uma formação de hábito mais saudável. E ter também dentro da escola, já que é um ambiente, é uma falta muito grande que existe hoje, né? A escola é um ambiente que a criança vai para aprender. Nutrição tinha que ter na escola desde a infância, porque é algo que nutrição é aprendido, alimentação é aprendido. Eu sempre falo para as minhas mães que eu atendo no consultório, né? A gente tem paciência para a criança quando ela vai aprender a andar, que ela cai, não anda direitinho, sai segurando, quando ela vai aprender a escrever, habilidade de segurar no lápis, de ir identificando as letras. Para o comer, não. Para o comer, a gente quer que a criança baixe um pratão e come verduras e legumes de uma hora para outra, e não é assim. A criança tem que desenvolver a habilidade de descobrir onde está a boca, para levar a colher na boca, descobrir os sabores que cada alimento tem. Então, é uma construção, e isso é algo que nas escolas deveria ter, essa formação de hábitos alimentares para a criança também. Aulinha básica de nutrição, essas aulinhas lúdicas de alimento saudável, da importância das frutas, quando o intestino da criança não está funcionando. E é uma coisa que acontece muito com as crianças, elas identificam quando você fala para ela que se comer frutinha não vai sofrer tanto para ir no banheiro, a criança ela já vai ter essa autonomia, esse olhar. Então, dentro das escolas, é algo que eu acho que precisa, é para ontem, melhorar essas aulas de educação nutricional infantil, porque é ali que é a formação. Que interessante, né? E para quem está ouvindo a gente, para quem nos acompanhou até agora, já aprendeu muita coisa, já sacou que tem muita coisa aí que pode ser mudada, mudanças simples no dia a dia que vão fazer toda a diferença. Mas se você pudesse trazer assim um passo a passo ou algumas dicas para aquelas famílias que querem iniciar essa mudança de hábito, tendo ou não uma criança obesa em casa, porque a gente já entendeu que a obesidade é uma doença e precisa de acompanhamento, de fato, de profissionais da saúde, mas aquela família que está nos acompanhando agora, perceber que o pessoal está um pouco acima do peso, que a criança está um pouco acima do peso, o adolescente também, como que essa família pode começar a mudar os hábitos? Inicialmente, é importante a família chamar todo mundo que mora em casa, né? Ou a mãe ou o pai que está escutando esse podcast, quer mudar o hábito da família, chama todo mundo que está em casa e fala, olha, a partir de agora nós vamos ter os hábitos mais saudáveis aqui em casa. E aí eu preciso da ajuda de todos, porque é importante todas as pessoas da família estar inclusas nesse processo, porque isso aí é um problema também. A mãe quer comprar os produtos mais saudáveis, aí o pai ou o irmão vai lá e compra as outras coisas. Não tem como. Nós adultos não temos maturidade às vezes, de escolher determinados alimentos. Agora imagina uma criança. Então é importante que todas as pessoas da casa estejam envolvidas nesse processo. A primeira coisa, ter essa conversa franca com todos os familiares, com todo mundo que está em casa, para todo mundo entender que a partir daquele momento vai mudar e que é importante todo mundo querer essa mudança também.
Segundo passo é melhorar a composição dos alimentos que estão em casa. E aí, como é que a gente faz isso? Eu sempre falo, faz uma listinha de compra. E nunca vai fazer compra com fome. Porque quando a gente vai fazer compra com fome, Boa dica. a gente quer comprar aqueles alimentos que são os mais palatáveis, né? Que são Fácil as de comer. frituras, que são os doces, que vai matar aquela fome ali na hora. Então, o ideal é fazer uma lista de compra para ter certeza dos alimentos que a gente vai comprar e não se perder ali no supermercado, naquelas promoções dos ultraprocessados. Você já vai sabendo o que você vai comprar, nunca ir com fome. O ideal, é triste, mas o ideal é não levar as crianças para compra, né? Porque as crianças influenciam muito nessas compras. A gente fica com dó. E aí o supermercado, eles têm um marketing deles também, né? De deixar nas prateleiras mais baixas os doces ali no caixa. A gente tá lá, a criança só pega um doce e fala que quer. Então, assim, essas são coisas simples, mas que já dá para começar a fazer. Faz essa lista de compra. Se é uma criança que está indo para a escola, é importante prestar atenção em quais alimentos que a criança vai consumir ali na escola, por exemplo. Essa semana vão ser 5 frutas. Vamos comprar 5 mexerica. E aí a criança come uma mexerica de manhã, amanhã, uma à tarde. Então, a lista de compra é importante. Pensar nesse cardápio que a família e a criança vai consumir nessa semana, porque isso é diretamente relacionado no que comprar. Preferir comprar alimentos em supermercados maiores que tem uma parte de hortifruti muito maior, com a variedade melhor. Ou feiras, né? Porque a gente sempre vai achar produtos de época, que são os produtos mais baratos e são nutricionalmente mais saudáveis. E aí a gente também não se perde na quantidade de produtos ultraprocessados. Então, prestar atenção nesse momento da aquisição é importante. E outra coisa que é simples e importante também é com relação às telas. Toda família tem que prestar atenção com relação às telas, porque não adianta a gente querer tirar o celular da criança no momento da refeição e a família tá lá, a mãe tá lá no Instagram postando foto do prato. Então, telas, alimentação, lista de compra é o básico que já dá para iniciar nessa prevenção da obesidade infantil e melhorar os hábitos alimentares da família. Nossa, quanta coisa, hein? Meu Deus do céu. Mas, ó, eu tenho certeza de que quem está nos ouvindo já está saindo desse podcast, desse episódio, perdão, com muita informação que dá para colocar em prática, né? Basta querer, basta ter uma ação em direção a esses hábitos saudáveis, porque é capaz. É difícil, mas é capaz, né? E para a gente finalizar aqui o nosso episódio, Thaís, eu quero te fazer um desafio. Queria que você compartilhasse com a gente uma palavra ou uma expressão que você gosta, talvez que você use no seu dia a dia do consultório e contar para a gente por que você gosta também, claro. Olha, eu sempre falo muito da escalada do comer da criança, que é onde que acontece a formação dos hábitos alimentares. Então, se você tem uma criança em casa, vamos ter mais paciência com relação à criança e aos alimentos, que é o que eu falei para você nessa formação dos hábitos alimentares. Porque o comer um alimento saudável, por exemplo, um brócolis, uma salada, é um processo. E para a criança chegar a comer, ela passa por algumas fases, que são tolerar, interagir, cheirar, tocar, experimentar, até de fato comer esse alimento. Então, é muito importante a família ter paciência com esse processo, ter paciência com a criança e o principal, acolher. Gente, tem que acolher as crianças, porque às vezes a compulsão, a ansiedade tá na família que trabalha o tempo todo, quer suprir a criança com outras coisas, e a criança acaba jogando essas emoções para a alimentação, que causa vários estresses. Então, acolhem as crianças, né, os seus filhos, olhem nos olhos dele, abrace suas crianças, porque é algo que eu faço simples ali no consultório, no atendimento com a criança, e às vezes é isso, a gotinha d'água, né, que está faltando para a criança melhorar de fato a alimentação, uma atenção. Então é muito importante hoje em dia a gente olhar com mais carinho para as crianças, né? Porque a gente olha muito com julgamento. Essa é a verdade. Então vamos acolher mais as crianças, ter mais paciência nesse processo do comer que dá certo. Que bacana. Thaís, muito, muito obrigada por estar aqui com a gente hoje. Eu tenho certeza que quem está nos ouvindo aprendeu muito. Eu aprendi muito, vou colocar muita coisa em prática também. E muito obrigada pela sua disponibilidade. E caso alguém que esteja nos ouvindo queira te conhecer melhor, conhecer o seu trabalho, te acompanhar nas redes sociais, talvez, como que te encontra?
Pode me encontrar pelo Instagram, meu Instagram é Thaís Fernanda Nutri. Meu consultório é maravilhoso, as crianças adoram. Minha mesa é a metade de uma melancia. Sim, é tudo muito lúdico. Minha balança é uma melancia para não assustar criança Que nenhuma. legal. Então, meu consultório fica ali no setor Bueno, no edifício Focus. Pode me encontrar pelo Instagram, mandar mensagem no direct. Lá tem o meu contato também do WhatsApp. Faço sempre oficinas culinárias infantis saudáveis. Agora está chegando a Páscoa, já estou organizando 2 oficinas, que a gente trabalha um tema que a criança gosta, né? Porque é muito mais legal falar, vamos para a oficina de Páscoa do que vamos para a oficina de bolinho de banana com cacau e aveia, né? É verdade. Então, pode me acompanhar nas redes sociais, porque são formas simples, né? Para a gente abrir o olhar da criança, que a alimentação saudável não é um bicho de 7 cabeças. E é isso, eu acho. Muito obrigada, viu, Thaís? Obrigada a você. E aí, aprendeu muito no nosso episódio de hoje? Eu aprendi bastante, tenho certeza de que você também. Então já sabe, né? Compartilha com aquelas pessoas que você gosta, com aquelas pessoas que têm uma criança ou um adolescente obeso em casa, que está nessa luta para mudar, para melhorar os hábitos, porque eu tenho certeza que essas pessoas também vão aprender muito como nós aprendemos aqui hoje, tá bom? Aproveita para se inscrever no nosso canal do YouTube do Sesc Goiás, ativar as notificações, deixar o seu comentário. E se você também nos acompanha pelas plataformas de streaming, aproveita para seguir o nosso podcast, porque tem muita coisa boa. Amanhã nós temos um novo episódio, aborrecente não, adolescente. Eu te espero nesse episódio, porque eu tenho certeza de que você também vai sair de lá, ó, com a mente fervendo, cheio de coisas boas para colocar em prática. Eu finalizo o nosso episódio de hoje com uma frase de Joshua Holtz. O bem-estar é uma conexão de caminhos, conhecimento e ação. Até amanhã no nosso próximo episódio do nosso especial Falando Nisso. Falando nisso.